A tripanossomose, ou tripanossomíase, entrou no Brasil nos anos 70, atingiu vários estados. Eu estou com o professor Tiago Souza Azeredo Bastos. Ele é formado pela Universidade Federal de Goiás em Medicina Veterinária, fez residência na própria UFG, fez mestrado e atualmente faz doutorado, e o seu foco no momento é a tripanossomose. Professor Tiago, o que é essa doença? Essa doença é causada por um protozoário encontrado no sangue dos animais infectados. E ela é uma doença que vem trazendo muitos problemas para os produtores, porque também leva à morte de animais. O que os pesquisadores têm feito em relação a esse assunto? A primeira atitude a ser tomada é divulgação da informação. O objetivo da universidade, neste início da doença, é justamente informar para o produtor de campo que ela existe e informar para os veterinários para que possam se atualizar no assunto. Dessa forma, eles vão poder buscar opções de ajuda ou dentro da instituição, como a Universidade Federal de Goiás, ou com aqueles profissionais já treinados e capacitados para trabalhar com essa doença. Quais os sinais clínicos do animal contaminado com esse protozoário? Uma vez que o bovino adquire este protozoário, seja ele de corte ou de leite, os sinais clínicos são sinais semelhantes à tristeza parasitária bovina. Um animal, uma vez que ele se infecta, depois de alguns dias, aparecem sinais de fraqueza, dificuldade de se locomover, o animal não consegue se alimentar bem, dessa forma acaba prejudicando na produção de leite e no ganho de peso do animal, se for, por exemplo, um bovino de corte, e também vai acabar prejudicando na taxa de reprodução. Não vai conseguir fazer com que o bezerro nasça forte, saudável. Esse bezerro pode morrer 2 dias depois de nascido ou durante o parto. Esse animal pode ficar repetindo o cio. Professor, de que maneira acontece a transmissão desse protozoário para os animais? Uma vez que se tem animal doente na propriedade, a doença pode disseminar deste animal para os outros animais que convivem com ele através de ou mutucas ou moscas ou até mesmo por agulhas e seringas contaminadas. O sangue de um animal doente possui protozoários circulantes que acabam contaminando a probóscide da mosca e também a agulha na ponta da seringa. Então essa seringa, essa agulha, essa mosca contaminada, ela, ao entrar em contato com o animal sadio, acaba injetando no sangue desse novo animal, ou no músculo, ou no tecido subcutâneo desse animal, o protozoário já vivo, pronto para infectar e disseminar a doença. Quais as opções de tratamento que o produtor tem com relação a essa doença? As opções, hoje em dia, não são muitas, porque o tratamento que existe para ela e que está disponível no Brasil é um fármaco, uma droga disponível desde 1955, que a base dela, o princípio ativo é o diminazene, o diaceturato de diminazene. Então, este princípio ativo, quando foi lançado, ele possuía boa resposta sobre o parasito. Então, ele conseguia controlar a enfermidade, conseguia eliminar o protozoário do sangue do bovino. Mas, então, ao longo de muitos anos utilizando essa droga e algumas utilizações até indevidas, fez com que esse protozoário desenvolvesse uma resistência a este fármaco. Então, ainda hoje disponível o diminazene, ele já não tem aquela resposta que a gente obtinha no começo da sua utilização. E aí, continua sendo uma opção o seu uso, mas nem sempre o resultado é bom, como a gente espera. E, além dessa, existem outras opções, como o isometamidium, que é um princípio ativo também importado. Ele não está disponível no mercado brasileiro, mas o isometamidium, assim como o diminazene, por ser uma droga nova, vem apresentando bons resultados. Entretanto, acreditar que apenas a aplicação do isometamidium será a solução da doença no rebanho, isso daí é um grave erro, porque seja o diminazene ou seja o isometamidium, a aplicação, o tratamento de um bovino com esse parasito, ela tem que ser feita acompanhada por um médico veterinário, porque é ele quem vai definir
qual a dosagem correta, qual o intervalo de aplicação e se o tratamento foi eficiente ou não. Ele é quem vai poder solicitar os exames e conferir se aquele tratamento feito depois de 10, 15, 20, 30 dias surtiu o efeito esperado ou se não teve efeito e se o animal deve ser ou não descartado. Porque, assim como já foi observado no diminazene, os tripanossomas podem também desenvolver resistência ao isometamídeo. E isso acaba afetando no uso dessa droga. Então, a simples liberação para utilização nos rebanhos infectados pode ser, então, uma armadilha que os produtores estariam caindo, porque não basta a simples aplicação deste medicamento, e precisa também de um julgamento da eficiência deste tratamento. Já que o senhor falou em exames, quais as opções que o produtor ou o veterinário no campo tem para detectar essa doença através de exames e se a UFG está fazendo também esse tipo de trabalho? Existem técnicas que podem ser feitas a campo. Então, o médico veterinário pode ir à propriedade com seu equipamento de pesquisa laboratorial e fazer exames rápidos, então são testes rápidos de triagem, para detectar a presença ou não da doença. A partir desse exame rápido, aí ele já pode depois, dependendo do seu interesse, buscar por técnicas mais elaboradas, como, por exemplo, o que a Universidade Federal de Goiás oferece, como exames moleculares. A diferença de uma técnica para outra está na quantidade de animais que vai se detectar em um rebanho infectado. Mas para quem quer ter um conhecimento rápido se o problema da propriedade é ou não é o tripanossoma, um médico veterinário treinado na área pode oferecer este serviço a campo. Professor, para fazer o exame do material colhido, que prazo que tem o veterinário ou o próprio produtor para levar esse material até o UFG? O ideal é que o material colhido, que é o sangue em tubo com anticoagulante, com EDTA, chegue ao laboratório em até 1 ou 2 dias, desde que armazenado corretamente em caixa com gelo. Esse animal afetado com esse protozoário, ele oferece perigo para a pessoa? Caso tenha animais contaminados com essa enfermidade, é preciso reforçar que o seu leite e a carne são seguras para o consumo humano. Então, esse animal, quando enviado para um frigorífico para ser processado, a carne não representa riscos para a saúde do homem, da mesma forma que o leite também não representa risco. Com relação às pesquisas que a UFG vem fazendo sobre esse assunto, parece que a instituição está preparando o material a ser divulgado num futuro não muito distante. Assim como toda instituição de pesquisa, a universidade ela está já trabalhando na divulgação de informações sobre a doença. Então, dentro deste 1 ano que a doença foi detectada no estado, já houve algumas divulgações para que os veterinários de campo possam se preparar e estudar mais o assunto e para que os produtores possam buscar a ajuda adequada. Além dessa divulgação em mídia aberta, também estamos preparando material de pesquisa para ser publicado e depois outros pesquisadores poderem também ter acesso a este documento. Com relação às pesquisas que a Universidade Federal de Goiás vem fazendo sobre a tripanossomose, o nosso portal vai acompanhar todo esse trabalho e, à medida que forem surgindo novidades, a gente vai divulgando, junto com o professor Tiago, os novos assuntos